Viva! Bem-vindos a mais um vídeo. O tema deste vão ser as isometrias e vamos ver como podemos fazer translações, reflexões e rotações. Começo no Tech Studio com a classe Standalone e o Begin Document e End Document. Vamos fazer imagens, por isso vou começar aqui por chamar o package TKZ Euclid, um TKZ-Euclid. Vamos também começar aqui por chamar os objetos TKZ, então use TKZ objects e depois colocamos entre chavetas all. E aqui em baixo vamos começar então o ambiente com a imagem, com um begin TKZ picture. Primeira coisa que eu vou fazer é definir um quadrado e vai ser esse quadrado que nós vamos depois transformar. Para isso vamos definir dois pontos A e B com o def points e aqui entre chavetas vamos colocar as coordenadas deles pode ser um 0, 0 e A, ou então aqui posso pôr outro ponto, o 1, que é para não confundir o A com a origem, e depois vírgula e vamos pôr o ponto B, que pode ser o ponto 2, 0, B. Depois podemos alterar estas coordenadas como nós quisermos. A seguir vamos definir, ou vamos desenhar, aliás, o quadrado que tem estes dois vértices, A e B, e depois o próprio programa vai buscar os outros dois pontos com um draw square e aqui entre parênteses vamos colocar o AB. Quando fazemos a compilação disto, ele vai desenhar um quadrado. Aqui não temos uma margem, vamos adicionar como opção cá em cima que estamos a trabalhar com o TXZ e que queremos uma margem igual a, pode ser de 5 mm. E agora aqui já vemos melhor o nosso quadrado. Vamos apanhar os outros dois pontos com o TKZ getPoints com um S no fim, e aqui vamos dizer que quero o ponto C e depois, noutro par de chavetas, o ponto D. Ficamos com os 4 pontos, 4 vértices do quadrado já definidos. Aqui, no interior das opções do Draw Square, podemos pôr que queremos um fill, um preenchimento pode ser black apenas a 10%. Cá está. E depois, porque eu quero ver aqui a transformação ou transformações que vamos fazer, vou, antes disto tudo, depois do Begin TXZ Picture, fazer uma grelha e definir uma janela. Para definirmos a janela com o TKZ init, um I maiúsculo, e depois, entre parênteses retos, vamos colocar o X mínimo, que eu vou pôr como menos 1, depois o X máximo, talvez vá até um 7, um Y mínimo, que pode ser também de menos 1, e um Y máximo, que não sei de quanto vai ser, pode ser para aí 5. A seguir, vou colocar uma grelha com o TKZ Grid. Esta grelha aparece bastante escura. Vou então clarear um bocadinho com as opções aqui e vamos pôr um color e vamos escolher também um black, mas agora talvez 10%, não sei exatamente. Esta cor assim já se vê melhor qual é o quadrado que estamos a trabalhar e, para além disso, vou ainda mudar as coordenadas aqui deste quadrado para pode ser 2 e 1.5 para ele não ficar a coincidir com a grelha. Pronto, assim já temos o quadrado, já se nota qual é o quadrado que estamos a trabalhar. Este vai ser o ponto A. Também podemos pôr já também os nomes dos pontos com o TKZ Label Points. Vamos dizer aqui que é below, porque quero o A por baixo do ponto. E aqui vamos, não chavetas, mas sim parênteses curvos. E aqui fica o A.
Depois vamos dizer basicamente o mesmo comando com uma opção de right para o B. Vai ser a mesma coisa, mas above, que é por cima, para o C. E depois, para o D, vamos colocar o left. Estão os pontos todos. Bom, a primeira transformação que eu vou fazer é da translação. Para fazermos a translação precisamos de definir um vetor. Isso faz-se com 2 pontos. Vou defini-los aqui depois destes. Estes A e B vão servir para todas as transformações que vou fazer. Aqui estes TKZ def point vão servir então para definir um vetor. Estes pontos eu vou dizer que são o 2 menos 2 aqui, menos 1 e vai ser o ponto E. E depois quero também o ponto 6 e depois 0 e F. Estes pontos não surgem no ecrã, mas podemos pedir para desenhar o vetor com o TKZ draw vector e é o vetor EF que eu quero. Cá está. E agora quero fazer a translação deste quadrado segundo este vetor. Vamos usar um comando que é o /tkz def points by. Ou seja, vamos definir os pontos por e aqui vamos dizer que é por uma translação. Então, translation e vamos dizer que é igual, esta translação vai do E para o F. Então, from E to F. E vamos fazer as translações de quê? Dos pontos A, B, C e D. Esses pontos vão se chamar A', B', C' e D'. Basta colocar isso entre chavetas. Se nós quiséssemos mudar os nomes, colocaríamos aqui, por exemplo, A1, B1, C1 e D1 e alteraria os nomes para isso, mas aqui vamos deixar assim. Por definição, ele faz essa transformação com A'. Por último, vamos pedir para fazer o desenho do polígono com TKZ draw polygon e esse polígono vai ter os vértices A', B', vírgula, C' e D'. E cá está. Claro que agora também podemos pedir para fazer a marcação. Aqui por baixo vai ficar o A', à direita vai ficar o B' também, depois o C' e o D' ali. E assim fez a translação da figura original para aqui. Vamos só, para ficar mais bonito, colocar um color ou fill igual a red, 10% também. Fica assim. E bom, é desta forma que se fazem translações utilizando o TKZ Euclid. Vamos agora ver como podemos fazer uma reflexão axial, uma reflexão com um eixo de reflexão. Para isso, vou definir aqui um eixo. Primeiro, vou alterar as coordenadas do ponto E e do ponto F. O ponto E vai passar a ser 3 menos 1 e aqui vamos colocar 3, mas vamos para um Y talvez de 5, porque é o Y máximo que eu defini ali. Agora não quero desenhar o vetor, mas sim um segmento que vai do E até o F, por isso draw segment aqui em baixo. E aqui vamos pedir para fazer, em vez da definição de pontos por uma translação, vamos pedir para, para definir os pontos através de uma reflexão. Então, reflection. Aqui à frente também não vamos dizer que é desta forma, mas vamos dizer que é... Vamos fazer uma reflexão, e falta-me um C, de reflection. E aqui vamos pôr que é
over, vamos dizer que é sobre, uma reflexão sobre, e colocamos E, dois traços e depois F. Vamos dizer que é a linha EF. Fazemos a compilação e temos aqui a reflexão que está definida. Claro que já por baixo já temos a instrução para desenhar o polígono. Como ficou assim desta forma, vou acrescentar aqui apenas a instrução TKZ clip, porque assim vai fazer o corte à volta desta janela e não vai utilizar mais nada. Pronto. Vamos ficar com isto assim. Ora bem, para depois alterarem esta posição, em vez de colocarem o label points aqui no B', trocariam com o D' e já ficava bem. Este eixo de reflexão pode não ficar assim. Eu podia ter um eixo de reflexão que ia, por exemplo, do 4 menos 1, talvez, e depois aqui do 2 até 5. Iria ficar um eixo de reflexão assim oblíquo e a imagem era refletida da mesma forma. Basta mesmo só mudar o eixo de reflexão. Se a ideia fosse fazer uma reflexão central, sem um eixo de simetria, então iríamos utilizar apenas um destes pontos. Já não precisávamos de desenhar aqui o eixo de simetria. Vou apagar esta parte e vamos definir apenas um ponto, este ponto E, que eu vou definir mais ou menos aqui, portanto vamos estar a falar do, talvez, 4, 3, e depois aqui será o 1,5, ou então pode ser mesmo o 1. E em vez de reflexão, vamos utilizar a palavra symmetry. Então, symmetry. E em vez de utilizarmos, claro, este coisa com um eixo de reflexão, vamos apenas dizer que tem um centro, center, no ponto E. Agora fazemos a compilação e ele fez aqui a simetria no ponto E. Talvez mudar, em vez de 1, pôr 1,5, talvez fique mais bonito. Aqui. E dá para ver que o que aconteceu foi uma rotação de 180 graus. Também podemos marcar aqui o ponto E com um TKZ Draw Points e pedir para desenhar o ponto E. E assim temos aqui noção de qual é o centro desta simetria, desta reflexão central, que não é mais, então, como eu dizia, do que uma rotação de 180 graus. E chegamos às rotações. As rotações são feitas, em vez de utilizar aqui a opção Symmetry, com Rotation, e temos que entrar então com o centro e com o ângulo. Eu vou utilizar o centro E e fazer aqui um angle de 120 graus, mas como eu vou rodar no sentido negativo, vou pôr aqui menos 120 graus. Vamos fazer a compilação. Temos aqui, talvez vá usar uma janela maior, vamos pôr talvez até 10 ou mais. Sim. E o centro de rotação vou colocá-lo mais longe, num 5. E vou descer este ponto E, vou colocá-lo, o centro de rotação vou colocá-lo em 0, ou ainda mais abaixo. Não, chega aqui. Vamos pôr assim. Este é o centro de rotação, tenho aqui 120 graus e ele o transformado fica aqui. Uma coisa engraçada que temos no TKZ Euclid é a possibilidade de colocarmos no desenho um transferidor. E é muito útil quando estamos a trabalhar com as rotações. Para adicionarmos esse transferidor, utilizamos um TKZ Protractor e temos de inserir aqui o ponto do centro e depois onde é que nós queremos que comece a contagem dos ângulos. Neste caso vai ser no ponto A. Essa contagem dos ângulos é feita
no sentido anti-horário. Neste caso, queremos que ela seja feita no sentido horário, por isso, em opção, temos de adicionar a palavra return. Então, return, e assim já fica feita a contagem dos ângulos nesta direção. Por acaso, até nos apresenta aqui qual é a direção do crescimento do ângulo. Este transferidor é um transferidor completo, nós não estamos a ver porque eu aqui coloquei um TKZ clip. Se eu por acaso fizer aqui a anotação desta instrução, podemos ver qual é o transferidor todo. Se quisermos outro tipo de transferidor, daqueles transferidores que só são a metade, colocamos aqui width igual e half, que é de metade. E agora passamos a ter este tipo de transferidor. Como podem ver, este ficou enorme, por acaso assim até dá jeito para chamar a atenção para a existência de um scale e podermos alterar a escala para, por exemplo, 0.6 e ficávamos com um transferidor mais pequeno. Para além disso, vou também adicionar aqui um traço a vermelho, desde o ponto E até ao ponto A, e depois do ponto E até à linha para dar a verdadeira noção desses 120 graus. Com TKZ, Draw Segments, e aqui entre parênteses vamos pôr E,A, espaço E,A linha. Essas linhas eu vou querê-las a vermelho, por isso vamos pôr aqui um Draw igual a Red. E também vou querer adicionar para além do A e do A', por isso aqui é um add igual a 0 cm. Não quero adicionar nada no E, mas quero adicionar 1 cm depois do A e do A'. E vai ficar assim. Se acharem que se vê mal aqui a contagem, este 120, então podemos criar aqui um zoom desta parte apenas. Isso consegue-se com a instrução SPY, mas para usar a instrução SPY temos que, aqui no preâmbulo, chamar uma biblioteca do TKZ, ou aliás, uma biblioteca do TXZ, com o use TXZ library, e essa livraria chama-se exatamente SPY, que dá acesso à instrução SPY, que é para espiar. E temos de dizer onde é que queremos que ponto é que nós queremos espiar. Neste caso será um ponto que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero abrir aqui. Então é o ponto 6, 2, 6, 2. E quero colocar essa chamada de atenção, esse zoom, mais ou menos aqui, talvez. Então, node at, e vamos pôr as coordenadas onde é que queremos essa coisa onde é que queremos esse zoom. Vamos querer no 3.3. Esta instrução é TXZ, por isso muito cuidado com os pontos e vírgulas, são necessários. Falta-me ainda aqui um on. Vamos espiar em e vamos fazer a compilação. O que vai acontecer, exato, nem sequer aparece nada. Temos de fazer uma pequena configuração, digamos assim, deste SPY. Em opção, depois do begin TXZ, vamos adicionar um SPY using outlines. Using outlines, porque nós temos que dizer algumas coisas. Temos que aqui depois igual e chavetas, e dentro das chavetas vamos dizer que tipo de figura queremos para fazer o zoom. Vamos dizer aqui que é um rectangle. E temos que dizer também quanto é que ele vai aumentar com o magnification. Magnification igual, e posso aumentar duas vezes. Pode ser um size, tamanho, vamos dizer que é de 2 cm e mais nada. Aqui ainda podemos dizer que queremos red à volta. Cá está. Aqui ficamos com este aumento. A posição não é a melhor.
Vamos só mudar aqui, em vez de 3, 3, vamos pôr 3, 4. Subir ligeiramente. E podemos ainda adicionar aqui uma coisa para ligarmos este quadrado a este e dessa forma dizer ainda mais que é só a ampliação do que está aqui com um Connect Spice. Connect Spice. Se quiserem, em vez de um retângulo, podem usar um círculo para dar um aspecto de lupa. Assim. Ora, cobrimos assim as translações, reflexões e rotações. Acho que é bem fácil de fazer ilustrações destas transformações, destas isometrias, utilizando o código TICZ. Já sabem, se este vídeo vos ajudou, não se esqueçam de deixar o thumbs up. Se tiverem algum comentário, dúvida ou sugestão, usem a caixinha dos comentários aí em baixo. Partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Muito obrigado por assistirem. Até à próxima.